que a investigação das autoridades competentes, do FBI e companhia, são investigações que estão em curso e que os americanos costumam fazer as coisas certinho. Então, quando eles averiguarem tudo que há de accountability, de responsabilidade nessa história, a gente vai ficar sabendo. E aí, meus amigos, aí é que a coisa vai feder. Então a prisão do Felipe Martins hoje é uma prisão fraudulenta, ilegal, completamente abusiva e absurda. A gente não está mais no terreno do político, a gente está no terreno do ilegal, a gente não está mais no terreno da possibilidade de que houve uma negligência por parte das autoridades, a gente está no terreno da fraude. A prisão do Felipe Martins no Brasil é uma prisão fraudulenta. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Urgente. FBI entra em cena no caso mais temido por Moraes. É isso mesmo. O FBI iniciou uma investigação sobre uma falsificação em documento que teria embasado a prisão de Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. A informação foi divulgada pela defesa de Martins, representada pelo advogado Ricardo Fernandes. Segundo o advogado, há indícios de manipulação em registros migratórios apresentados no processo e tanto autoridades americanas quanto brasileiras apuram como o documento fraudado teria sido criado e utilizado. O caso ganhou força após o governo dos Estados Unidos confirmar oficialmente que Martins não entrou no país na data mencionada pela acusação. O advogado classificou a prisão do ex-assessor como precipitada e baseada em elementos frágeis, destacando que os novos desdobramentos poderão alterar de forma significativa o rumo do processo. A apuração do FBI, caso confirme a fraude, pode colocar em xeque não apenas a legalidade da prisão, mas também a conduta das autoridades envolvidas na investigação, principalmente Alexandre de Moraes. O caso sobre Felipe Martins voltou a repercutir na imprensa dos Estados Unidos. O Brasil penetrou a divisão de fronteiras? Pergunta o Wall Street Journal. E hoje o Wall Street Journal voltou a falar sobre o caso Felipe Martins. Quem escreveu sobre o assunto foi a jornalista Mary O'Grady, que acompanha de perto essa história. Consta, você pode dizer aí o que está mais ou menos nessa matéria da Mary O'Grady? Lacombe, a essência da matéria dela é dizer que houve uma fraude, ou seja, não é um erro, e que é uma fraude gravíssima, porque se foi cometida por um país estrangeiro, com a participação de provavelmente alguém infiltrado e que traiu, né, a confiança da nação dentro do próprio CBD, significa que amanhã um grupo terrorista, uma nação hostil pode fazer o mesmo. Então é a lembrança da gravidade dessa denúncia, né? É uma reportagem de peso. O Wall Street Journal tem bastante influência. Mary O'Grady é do board editorial do jornal, é uma especialista em América Latina, né? E ela tem acompanhado o Brasil. Ela me mandou essa reportagem hoje mais cedo. Então, veja, eu não quero entrar na treta da semana aqui, isso não me interessa, né? Mas está claro que houve fraude. E está claro que isso tem um potencial devastador para algumas eventuais autoridades brasileiras, muito maior do que qualquer outra coisa. Muito maior. Porque isso envolve justamente algo que não dá para abafar, que não dá para resolver em casa, no jeitinho Gilmar Mendes de ser. Né? Isso envolve uma fraude no registro de entrada de um cidadão nos Estados Unidos. O país talvez mais neurótico com terrorismo e tudo mais, por razões óbvias. Então, o potencial que isso tem de estrago, repito, é enorme. Eu não vou me estender muito nesse assunto, porque a Ana está há muito tempo debruçada sobre isso, e porque o professor Marsiglia é o especialista na área de direito. Então, tudo que eu tenho a dizer é o seguinte: eu já vi ali gente fazendo superchat para perguntar quando resolve esse assunto, resolve esse ano. Eu não sei dizer, eu sei que a investigação das autoridades competentes, do FBI e companhia, são investigações que estão em curso
e que os americanos costumam fazer as coisas certinho. Então, quando eles averiguarem tudo que há de accountability, de responsabilidade nessa história, a gente vai ficar sabendo. E aí, meus amigos, aí é que a coisa vai feder. Ninguém, além dos advogados do Felipe Martins, é claro, eu acho que ninguém está tão por dentro disso tudo quanto a Ana Paula Henkel. Então, jogo para a Ana, para ela dar as informações que ela pode dar, né? Que é óbvio que há informações que continuam sob sigilo, Ana. Lacombe, obrigada por esse lembrete, né? As informações que eu posso dar, até porque nós temos que trabalhar com paciência, como Consta disse, com calma. Aqui nos Estados Unidos, não adianta, não tem atropelo, não tem caneta autoritária, eu quero amanhã, eu quero semana que vem, não existe nada disso aqui. Se alguém errou, se houve, como sugere o editorial do Wall Street Journal hoje, perguntando se o Brasil entrou no sistema de imigração, se o Brasil penetrou no sistema de imigração dos Estados Unidos. Essa é a pergunta do título do Wall Street Journal. E aí eu gostaria de ler rapidamente aqui para a nossa audiência, Lacombe, porque é uma matéria muito importante. Eu sei que a Mary, a Anastasia O'Grady, ela também tem acesso a alguns documentos que eu tive acesso. Nem tudo pode ser publicado, porque hoje prejudicaria o Felipe Martins. Então, eu vou ler umas partes, porque são partes muito pertinentes e que nós precisamos escolher as palavras, porque, repito, o único interessado, e nós precisamos proteger o único interessado dessa história, é o Felipe G. Martins, mais ninguém. Não tem ego, não tem narrativa, não tem eu estou certo. Tudo que nós precisamos fazer e que eu tenho feito há 20 meses é proteger o nome Felipe Martins e tentar encontrar a justiça, porque ela vai aparecer. Então, uma parte do editorial diz o seguinte: alguém do CBP ou do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que supervisiona a agência, merece crédito extra por expor essa farsa. O CBP diz que a investigação continua, e isso é bom porque o trabalho não está concluído. O caso tem todas as características de penetração estrangeira dentro do CBP. Mas o público não saberá até descobrir quem entrou no sistema da agência e colocou o nome do senhor Martins com uma data de entrada falsa na página histórico de viagens, aquele famoso Travel History, que não é o I-94. E, posteriormente, criou o registro legal falso, conhecido como I-94. Mas embaixo o editorial segue. A página do Travel History não é um documento legal. Assim, em abril de 2024, a advogada do senhor Martins na Flórida, Ana Bárbara Schaffer, contactou o CBP para solicitar uma cópia do I-94 registrado para cada estrangeiro não residente ao entrar nos Estados Unidos. Lembrando, Lacombe, residentes e cidadãos aqui nos Estados Unidos, ou seja, quem tem o famoso Green Card e a cidadania, que é o meu caso e do Consta, você não tem I-94 quando você entra aqui. O I-94 só é gerado para quem não é residente aqui com o Green Card ou tem a cidadania. E aí, a última parte que eu queria dividir com a nossa audiência. Os advogados do senhor Martins processaram o governo federal para ter acesso aos registros do CBP que mostrariam quem inseriu o nome do senhor Martins na página de histórico de viagens do site e, posteriormente, criou o I-94 fraudulento. O CBP entregou os registros, mas ocultou os nomes dos funcionários envolvidos e as datas das inserções. O ponto agora, nessa história toda aqui nos Estados Unidos, é esse. O CBP entregou os registros,
limpou o nome do Felipe Martins, disse que houve ali uma inserção fraudulenta de um I-94 falso, inclusive na carta oficial do CBP eles usam essa expressão, false entry, ou seja, uma entrada falsa, e agora eles ocultam os nomes dos funcionários envolvidos. O CBP já tentou acabar com esse assunto, dizendo para o juiz que está cuidando desse caso e a defesa do Felipe Martins. Mas veja, nós já tiramos o I-94 fraudulento do sistema. Tá tudo bem, vamos encerrar esse caso, porque não tem mais o nome dele lá. E o juiz do caso disse, não, nós não vamos encerrar o caso, porque nós agora temos que investigar quem colocou, quem inseriu o nome Felipe Martins no sistema e causou esse dano todo para o Felipe. Para fechar, Lacombe, são muitas vertentes esse caso. Nós poderíamos fazer um programa inteiro sobre isso. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer: travel history não é I-94. O I-94 só acontece quando a pessoa entra fisicamente nos Estados Unidos, no porto de entrada, e apresenta o passaporte. Não tem como gerar um I-94 se a pessoa não entrar fisicamente nos Estados Unidos. E a outra coisa, a suposta viagem de dezembro de 2022, se de fato houvesse um manifesto de voo do governo Bolsonaro, isso não é suficiente para gerar um I-94, já que o Felipe não entrou nos Estados Unidos. E outra, o nome do Felipe, com o visto errado e o passaporte errado, só entrou no sistema em abril de 2024, quase 2 anos depois da suposta viagem. Não tem erro nenhum aqui, Lacombe. A hipótese de erro ela não existe, não deve ser considerada, né? A gente agora o caminho é entender quem foram as pessoas que fizeram os registros e investigar essas pessoas, né? A mando de quem, né? Por que fizeram isso, com que intuito, com que motivação. É isso que a gente está aguardando ansiosamente. Agora, Marcília, diga, Ana. Posso completar só mais uma informação para passar para o professor, que eu acho que é pertinente. Eu vi várias documentações, eu tive acesso a várias documentações do CBP, entre o CBP e a defesa do Felipe Martins aqui nos Estados Unidos. E há um e-mail do CBP, quando a defesa questionou quando foi a última entrada do senhor Felipe Martins nos Estados Unidos. E a defesa recebeu. A última entrada do senhor Felipe Martins foi outubro de 2022, setembro de 2022, que foi quando o Felipe Martins foi até a ONU com o presidente Bolsonaro. E a entrada foi em Nova York. O CBP confirmou que a última entrada de Felipe Martins foi por Nova York, naquela data da reunião da ONU, se eu não me engano, final de setembro, começo de outubro de 2022. Depois, em abril de 2024, aparece uma entrada em Orlando. Nome errado, visto errado, passaporte roubado, e o Felipe foi preso em fevereiro de 2024. Mas foi só um erro. Pois é, Marcília. Bom, a gente está aguardando a conclusão das investigações, mas, de qualquer maneira, o Alexandre de Moraes teve em mãos uma série de provas de que o Felipe Martins não esteve nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. O Felipe apresentou de tudo, de passagem aérea, doméstica, né, deslocamento dentro do Brasil, Uber, iFood, quer dizer, tudo comprovando, celular, tudo, né, comprovava que ele estava nesse período no Brasil, que ele não deixou o Brasil. E mesmo assim manteve o Felipe Martins por 6 meses na prisão, sendo 10 dias numa solitária, sem ver a luz do sol. Tem como justificar algo assim? O que a gente pode esperar? Porque a gente fica ansioso também por uma punição
ao Alexandre de Moraes, por que não? Lacombe, eu acho que você agora foi na veia do que eu queria abordar a respeito desse assunto, porque a gente realmente está discutindo e tem que discutir, investigar essa questão da fraude, os indícios são diversos, não é? A respeito da fraude, de uma inserção fraudulenta, como diz até o texto do Wall Street. Agora, uma coisa é investigarmos se houve ou não fraude lá fora. Outra coisa é o seguinte, nós temos uma certeza, se há ou não fraude lá fora está sendo investigado, mas que há fraude aqui dentro do Brasil, isso não tem a menor dúvida. Esse é um fato já consumado. Porque o que é fraude? Fraude é você distorcer propositadamente um fato. Bom, no momento em que você baseia a prisão de uma pessoa, arrancar dessa pessoa, a sua liberdade, o seu bem mais profundo, o bem mais caro a todo mundo, que é a sua liberdade, você arrancar dessa pessoa a liberdade baseado em um elemento falso, bom, ou fraudulento, o que seja, não interessa. Isso é com certeza uma fraude. Veja, alguém pode dizer assim, não, mas espera aí, a Polícia Federal, o Moraes, as autoridades brasileiras, elas foram talvez negligentes, se basearam, como disse a Ana, em um documento que não era legal, se basearam numa notícia de jornal do Guilherme Amado, foram incautas. Bom, vamos dar essa possibilidade como possível, né? Vamos dar essa possibilidade como verdadeira, apenas para exercício aqui intelectual. Certo. E depois? E depois, no momento em que isso caiu por terra, porque agora o CBP oficializou, mas essa notícia, que ele não entrou nos Estados Unidos, era algo que ninguém mais tinha dúvida. O que os Estados Unidos fizeram agora foi carimbar. Olha, não entrou, tá aqui o carimbo. Mas que isso não tinha acontecido, que essa entrada não tinha acontecido, era um fato notório, público, há muito tempo. Há bastante tempo. Então, no momento em que uma autoridade brasileira age de forma, vamos supor, apenas por exercício, de forma negligente, não de forma fraudulenta, se essa negligência ela é ignorada, se essa negligência ela se torna reiterada, se o absurdo da negligência que você cometeu é escancarado aos seus olhos e ainda assim você permanece insistindo naquilo, isso não é mais negligência. Então eu, Moraes, Polícia Federal, ajo de forma negligente e prendo uma pessoa erroneamente, os fatos do meu erro se escancaram na minha frente e eu permaneço insistindo nisso, não é mais negligência, é fraude. Então a prisão do Felipe Martins hoje é uma prisão fraudulenta, ilegal, completamente abusiva e absurda. A gente não está mais no terreno do político, a gente está no terreno do ilegal, a gente não está mais no terreno da possibilidade de que houve uma negligência por parte das autoridades, a gente está no terreno da fraude. A prisão do Felipe Martins no Brasil é uma prisão fraudulenta, porque baseado em uma notícia falsa de jornal, baseado em um documento que não é legal, não é juridicamente legal, e o mundo inteiro escancarando esse fato a essas autoridades e elas mantendo essa prisão há tanto tempo. Há tanto tempo. Isso me parece ser o ponto central. Vamos investigar a fraude lá fora, mas e a fraude aqui dentro? Essa fraude vai continuar sendo ignorada e agora o Moraes dá 5 dias para a Polícia Federal se explicar. A Polícia Federal não tem nada a explicar. Quem tem a explicar é o Moraes. Moraes é que tem a explicar. Por que ele está mantendo essa prisão baseada em documentos que não são legais, baseado em notícia de jornal, que você não pode basear uma prisão em notícia de jornal nunca, ainda que a notícia seja verdadeira, isso não é um elemento para manter alguém preso, muito menos para arrancar a liberdade de alguém e manter essa liberdade arrancada da pessoa. Quer dizer, esse contexto, agora é que o Moraes vai intimar a Polícia Federal, o que a polícia tem com isso para prender? Ele precisou de uma notícia de jornal, bastava. Agora, para eventualmente avaliar se ele acertou ou não, ele intima a Polícia Federal, agora ele se preocupa em intimar as pessoas. Então, esse me parece ser o ponto central. Vamos investigar lá fora, ótimo, é muito importante. Mas aqui dentro, quem devia estar sendo investigado
era a Polícia Federal. Quem devia estar sendo investigado era o ministro Moraes. Essas pessoas que deviam estar sendo investigadas. E não simplesmente intimar um ou outro para, enfim, ver se acertaram. Repito, uma coisa é negligência, outra coisa é os fatos da sua negligência serem escancarados diante dos seus olhos e você manter os fatos, manter a prisão, mesmo sabendo que aquilo está errado. Isso é fraude. Isso é uma prisão ilegal e fraudulenta, e é exatamente o caso do Felipe Martins, promovido, sobretudo, pelo ministro Moraes.